Eu vou pegar carona para continuarmos falando no que foi dito no domingo sobre Sansão. O meu coração tem estado muito feliz e alegre. Deus tem falado comigo a respeito de Sansão, a respeito do que nós podemos aprender com Sansão na volta ao primeiro amor. Sansão tem muito a nos ensinar sobre a restauração do primeiro amor. E que Deus nos ajude a fim de que possamos aprender com Sansão nesta noite. Eu quero falar sobre alguns pontos que Sansão deveria ter prestado atenção para não perder a sua força. E eu quero aqui entender a força de Sansão como o primeiro amor. Sansão recebeu de Deus a sua força em gestos espetaculares em que o Espírito de Deus se revestia da vida de Sansão, se apoderava da vida de Sansão. E quando no final da vida de Sansão nós vemos uma oração, e nessa oração, no versículo de número 22, em certo momento, ou melhor, capítulo 16, versículo 28, capítulo 16, versículo 28. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: ó Senhor Deus, peço que te lembres de mim e que só mais esta vez me faça voltar a minha força. Sansão tinha perdido a sua força. Ele tinha perdido a sua primeira obra, ele tinha perdido o seu primeiro amor, e agora ele estava orando e dizendo: Senhor, me faça voltar a minha força. É o que nós estamos pedindo aqui nesta campanha. Quem perdeu o primeiro amor, quem perdeu a primeira força, quem teve algo com Deus que ficou gravado como uma lembrança no coração e que deseja voltar a viver e a sentir e a experimentar o que sentia, é o que está fazendo aqui nesta campanha. Está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça minha força voltar. E eu me identifico muito com Sansão, porque em muitos momentos da minha vida, como Sansão, eu tive de orar e falar: Senhor, faça minha força voltar. Me ajude a compreender que é do Senhor que vem tudo, que é de Ti que vem tudo. Nesses meus mais de 20 anos em que sirvo a Deus, durante várias vezes eu me senti como Sansão e tive de suplicar ao Senhor para que a força voltasse. E graças a Deus que o Senhor, como ouviu a Sansão, ouviu-me também, e as forças voltaram. Muitos de nós passamos momentos em nossas vidas em que nós olhamos para nós e para o que nós éramos antes, cai a ficha e pensamos: o que eu tinha era de Deus e Deus pode me dar novamente. O que aconteceu na minha vida lá atrás, a força que vinha em mim não era minha, era de Deus. E Deus pode me dar novamente. E quantas vezes for preciso, enquanto houver um fôlego de vida em você, e você fizer esta oração e falar: Senhor, volte a minha força, Deus vai fazer de novo. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto você conseguir fazer esta oração, Deus vai trazer a força de novo. Amém? Então, 4 pontos para a gente pensar aqui na vida de Sansão. O primeiro ponto: Sansão nasceu como um milagre de Deus. Voltem comigo aí para o capítulo de número 13.
capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Acompanhe comigo aí então. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher ela não tinha filhos. Sabe quem que vai ser essa mulher? Quem vai ser essa mulher? A mãe de Sansão. Olha só, no versículo de número 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, você é estéril, por você não dá, mas eu estou aqui para te fazer uma promessa, você vai gerar um filho. Sansão já era escolhido de Deus ainda desde o ventre. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. O que vai acontecer com esse filho? Cuja cabeça não passará navalha. O plano de Deus com Sansão era antes de ele nascer. Sansão nasceu como um milagre de Deus. Ele já nasceu com a promessa de Deus na vida dele. Para encurtar tempo, o que nós aprendemos aqui, se você ler a história, Sansão já nasceu com uma promessa de ser um grande homem de Deus, de ser usado em muita força. O que acontece conosco, que acontece com Sansão? Nós não damos valor àquilo com o qual nós já nascemos. Quando você nasceu espiritualmente por meio de um milagre de Deus, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus colocou na tua vida um chamado que te alegrou, que te trouxe muita paz. Quando você nasceu espiritualmente pela fé, pelo poder de Deus, você nasceu com talentos que dificilmente você dará o valor devido se você não estiver debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. Eu posso afirmar para vocês com certeza que todas as pessoas que eu conheço, todas, que tiveram um dom, que receberam de Deus algo quando foram geradas espiritualmente, todas, eu não me lembro agora de uma sequer, todas, em algum momento, não deram valor e acabaram perdendo aquilo. Gente que orava e via os céus abertos, perdeu. Gente que pregava o evangelho com alegria, perdeu. Gente que tinha dom de cura, que Deus usava em cura, perdeu a coragem de orar pelos enfermos. Gente que tinha uma palavra de revelação pelas Escrituras, perdeu a paixão da leitura pela Bíblia. Pregadores, quantos eu já conheci, que perderam o prazer e a alegria de pregar. Pessoas que faziam evangelismo, que trabalhavam nos bairros, que visitavam prostíbulos, que visitavam cadeias e hospitais, perderam. Muitos dons são perdidos, porque são coisas que nós não damos valor quando nós nascemos. Você sabe muito bem, se você nasceu com o cabelo liso, você quer o cabelo encaracolado. Se você nasceu com o cabelo encaracolado, você quer o cabelo liso. Se você nasceu alto, você gostaria de ser um pouco mais baixo. Se você nasceu baixo, eu gostaria de ser um pouco mais alto. Aquilo com que nascemos, dificilmente nós damos valor. Sansão nasceu com uma promessa de Deus. E ele teve de perder para aprender a dar valor. Geralmente, o que nós ganhamos espontaneamente no novo nascimento vai se perdendo com o tempo. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, que nós recebemos espontaneamente com o novo nascimento, vai ficando para trás, a gente vai se relaxando, a gente vai achando que nós temos controle.
Quando você nasce de novo, você não consegue ficar um dia sem orar. Aí você acha que tem controle e fala, não, eu tenho controle, eu posso orar o dia que eu achar que devo. Aí aquela alegria de orar todo dia vai embora. E para você recuperar de novo, vai ter de fazer muita força. Como Sansão teve de fazer força para recuperar o milagre de Deus na vida dele. A gente vai perdendo porque vai ficando natural, vai ficando cotidiano. O cotidiano vai enfraquecendo aquilo que nós ganhamos de Deus. Então, primeiro ponto aí é que Sansão nasceu. Ele já nasceu como um escolhido. Ele já nasceu com dons, com talentos. Ele já nasceu pronto para vencer. Então, só para fechar esse primeiro ponto, acompanha comigo no capítulo de número 13 que estávamos lendo. Vamos para o versículo 5. Só ler de novo. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde quando? Desde o ventre. E ele começará. Ele vai fazer o quê? Já nasceu com uma sentença de vitória sobre a vida dele. Mas não adianta nada, irmãos, porque o que nós ganhamos de Deus é para ser preservado e guardado. E a maioria de nós só vai ver que nós tínhamos algo especial de Deus quando nós perdemos. Bom, então, mas o segredo não estava só no fato de que Sansão nasceu com uma promessa. Eu e você, quando nós nascemos na nossa nova vida, nós já nascemos com vontade, com sede de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Depois que a gente fica crente maduro, tudo isso aí a gente vai negociando. Eu sou crente, mas não sou trouxa, não tem nada a ver. Eu vou lá de boa. O coração não sente mais nada. Eu sou crente, mas eu tenho minha vida social, eu tenho minha vida esportiva, eu tenho minha vida profissional, então eu tenho que fazer algumas coisas e não estou nem aí. Nós vamos perdendo tudo isso. Por quê? Porque aquilo que a gente nasce, ela está sendo assim, estou usando a Maiara como exemplo hoje, porque é o nosso bebê mais recém-nascido. Ela está assim, sabe por quê? Porque é Deus que está gerando isso, não é ela que está tendo de pensar nisso. Você acha que ela está pensando nisso? Não é. O Espírito está dando de graça para ela. Ela não está tendo de fazer força para isso. Ela não está pensando, eu não posso ir, eu não posso ir. Não, ela não quer ir. O Espírito Santo de Deus está gerando nela, ela está nascendo de novo. Ela está começando a ter nojo daquilo que ela amava. Uma das almas que eu ganhei para Jesus com muito trabalho é o meu grande amigo Valdir Cardoso. Ele aceitou Jesus, mas antes de aceitar Jesus, ele ficava me criticando, ele ficava zombando, falando algumas coisas. Ele era bombeiro, gostava das festinhas, gostava do carnaval, e fazia questão de falar algumas coisas, tipo assim, hoje eu vou para o carnaval, você vai para a igreja? Eu ia para a igreja. E não passou muito tempo, ele se converteu. E eu não me esqueço de uma frase que ele disse para mim, Marcos, com os olhos cheios de lágrima. Eu não sei como eu conseguia gostar daquilo. Eu olho para aquilo hoje e eu sinto nojo. Ele teve tudo isso sem precisar de fazer força nenhuma. Eu tive que ficar tentando segurá-lo, porque pensa num cara que virou um crente chato. Não, Valdir, não é assim não, vai devagar, porque virou um crente chato. Mas é assim. A chama do primeiro amor vem de graça. Só que depois que a gente perde, aí tem que fazer força para voltar. Depois que você perde o prazer da oração, tem de fazer força para colocar o corpo de novo na oração. Depois que você perde aquela compreensão de que o mundo é nojento, não é fácil.
Então o que a gente nasce, o que a gente ganha no primeiro amor, depois que a gente perde, a gente tem que fazer força. E o que a gente perde no primeiro amor, a gente perde porque a gente ganhou sem fazer esforço. E você sabe o que acontece, o pior de tudo? Depois que a gente perde aquilo que nós ganhamos sem fazer esforço, e que a gente recupera com muito esforço, a gente corre o risco de se tornar crentes, religiosos, farisaicos. Olha para a gente e fala assim: eu me esforço tanto para rejeitar o mundo, e fulano não se esforça nada. Mas é claro, é que ele não perdeu o primeiro amor. Você se acha melhor, é um perigo. No versículo 24 diz que o menino nasceu. Ele nasceu com uma promessa. Ele nasceu para ser vencedor. Só que aí tinha um segredo. Não adianta só nascer com a promessa. Não adianta só nascer com algo intrínseco em você. Tem de saber que o Espírito Santo precisa te conduzir. Tem de ser conduzido todo dia, todo instante, pelo Espírito Santo de Deus. Por que a gente perde o primeiro amor? Porque nós nos esquecemos que quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Não adianta somente ser um milagre, nascer como um milagre. Não adianta ser gerado como um milagre somente e não deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir a cada dia, a cada instante. A diferença não é só ser nascido do Espírito, é necessário ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Uma experiência espiritual na qual você nasce pelo Espírito pode se transformar em uma grande tragédia se você não tiver uma vida de continuidade, dia após dia, guiado pelo Espírito de Deus. Guiado em cada atitude, guiado em cada gesto. O que a Bíblia diz aqui? O Espírito do Senhor passou a manifestar-se nele. Outra versão, como está? Incitá-lo. Irmãos, nós só poderemos viver a plenitude do primeiro amor se nós não fecharmos os ouvidos e o coração para o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te guiar. Mas olha só, quando Jesus foi batizado, saiu das águas, o Espírito Santo se apoderou dele e o levou para o deserto. Sabe o que está dizendo aqui? O Espírito de Deus começou a levar Sansão para o campo de batalha. Mas houve um momento da vida de Sansão em que ele não queria ir para o campo de batalha. Houve um momento em que ele queria ir para os braços de Dalila, uma prostituta. O Espírito Santo estava incitando Sansão para os campos de batalha, mas Sansão queria uma noite de prazer. O Espírito Santo estava incitando Sansão para a guerra, mas Sansão estava indo para o deleite. A maneira como nós nascemos, o primeiro amor que foi gerado em nós, só vai continuar se nós entendermos que é o Espírito de Deus quem nos incita. E hoje eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus te incitou a várias coisas, mas muitas delas você não ouviu, porque estava com os olhos focados para o deleite e para o prazer. A primeira experiência de Sansão, quando ele se depara com um leão, um filhote de leão novo, qual é o segredo de Sansão? É o seu nascimento somente, porque ele já nasceu na promessa, ou foi que quando ele estava lá, o Espírito de Deus se apoderou dele?
Qual foi o segredo? Se apoderou dele, irmãos. Irmãos, nós cometemos o maior erro das nossas vidas. Se imaginarmos que porque fomos crentes batizados, falamos línguas estranhas, somos dizimistas, frequentamos os cultos, que isso basta. Nós precisamos ter uma experiência de ser conduzido pelo Espírito. Nós precisamos de uma experiência em que os nossos corações não se fechem para o Espírito. Nós precisamos entender que em qualquer momento, em qualquer adversidade, nós podemos sim receber força que vem do alto para superar. Qual era o segredo da força de Sansão, irmãos? Era que ele era nascido da promessa, mas que ele andava em espírito. Você precisa ter a tua mente aberta. Você vai fazer um negócio e naquele momento você tem de pensar no teu coração: Deus, que o teu Espírito se apodere da minha vida e me mostre se esse negócio pertence ao Senhor ou não. Você está andando pelas ruas, dirigindo o seu carro, e você tem de estar ligado em Deus, dizendo: Deus, me protege, me dá a tua direção. Você precisa ir tomar uma decisão que vai mudar a tua vida no trabalho, nas finanças, e você precisa estar ligado, andando em espírito, suscetível ao Espírito, deixando que o Espírito de Deus se apodere da tua vida. Não é somente ter uma experiência de novo nascimento. Sansão teve a experiência do nascimento, mas ele precisava entender que era o Espírito de Deus que vinha sobre ele e que dava a ele força. Quer ver? No mesmo capítulo, olha só o que acontece. Versículo de número 19. Capítulo 14, no versículo 6. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Agora no mesmo capítulo, olhem só, igreja. Sansão nasceu pelo Espírito, nasceu pela promessa, mas tem de viver dia após dia, andando em Espírito, guiado pelo Espírito. Leia Romanos hoje, leia Romanos capítulo 8 inteirinho, devore Romanos capítulo 8, e você vai entender que nós precisamos não somente ter uma experiência com o Espírito, uma vez e pronto, não, precisamos ser guiados pelo Espírito. Se você for guiado pelo Espírito, o primeiro amor, o amor que te gerou, vai continuar em você. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Como é que começa o versículo 3? Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Ele nasceu em espírito, ele nasceu da promessa, ele nasceu do milagre. Muitos de nós temos isso, nascemos do milagre, nós contemplamos, irmãos, o que eu já vi Deus fazer na minha vida. Eu não acredito quantas vezes eu já perdi o meu primeiro amor. Eu não acredito quantas vezes eu agi por mim mesmo. Eu não acredito quantas vezes eu arregacei as minhas mangas e disse: agora eu vou resolver. E depois tive que ir lá me humilhar, me quebrantar e falar: Deus, me dá a sua força de novo. Eu preciso entender que é de ti que vem, é das tuas mãos que vem. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem dá vitória. Eu só tenho de ser guiado pelo teu Espírito. Nós perdemos, irmãos. Nós perdemos porque nos tornamos líderes. Nós perdemos porque nos tornamos profissionais. Nós vamos perdendo aquela intimidade. Nós vamos perdendo aquele compromisso diário de ser guiados pelo Espírito. Colocam em nós uma etiqueta dizendo: crente da Restaurar.
E a gente acredita nisso. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que consegue manipular as coisas. A gente acha que consegue ficar no comando. A gente acha que consegue dominar as circunstâncias. E parto agora para o terceiro ponto, que é: Sansão não sabia de onde vinha a sua força. Sansão não sabia. Sansão viveu com um poder tão grande que o direcionava, mas ele não sabia de onde vinha. Ah, pastor, vinha das tranças. É claro que não. Sansão estava com uma prostituta. Então você quer me dizer que ele estar com uma prostituta é menos do que cortar o cabelo? Ele era nazireu, ele não poderia tocar em nada morto. Ele tinha tocado na queixada do leão, do jumento. Ele já tinha pecado há muito tempo. Terceiro ponto agora: por que Sansão perdeu o primeiro amor? Ele nasceu por um milagre. Ele foi conduzido pelo Espírito, mas ele não percebeu. Ele achou que ele poderia manipular as situações. E é assim que acontece com muitos de nós, irmãos. Nós vamos ficando crentes maduros e a gente acha que pode dar desculpas. A gente acha que pode dominar. Olha lá, acompanhe comigo aí, capítulo 16. Sansão, certo dia, foi à cidade filisteia de Gaza e passou a noite com uma... Aqui já era para Deus ter fulminado Sansão, mas Deus é misericordioso e continuou deixando o Espírito de Deus se apoderar de Sansão. Deus não tirou de Sansão o seu espírito, Deus não se afastou de Sansão. O segredo não estava na trança, o segredo não estava em nada material, o segredo estava em que o Espírito de Deus conduzia a vida de Sansão. Ele nasceu com uma promessa e ele tinha de saber, ele tinha de perceber que a força dele vinha de Deus. E ele começou a manipular, ele começou a inventar desculpas, ele começou a dominar, irmãos. Irmãos, é muito terrível quando nós fazemos isso. A gente chega cansado e diz: não vou orar hoje não. A gente passa a semana inteira sem ler a Bíblia e diz: eu não preciso ler a Bíblia não, porque eu já conheço. A gente vai fazer um negócio, a gente vai tomar uma atitude e não ora mais, porque achamos que já sabemos discernir. A gente começa a inventar situações para justificar o fato de que nós já pecamos, já estamos indo longe e não nos arrependemos. Sansão virou um crente, entre aspas, maduro, que não tinha nada de maduro. Sansão se acostumou com as manifestações do Espírito de Deus. E aí ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse. E aí ele achou que não tinha problema. Ele começou com uma noite. Uma noite. E aquela noite chamou outra noite. Chamou outra noite. Nós vamos acreditando, irmãos, que não tem problema o pecadinho, a coisinha que a gente vive. E nós vamos entrando em um abismo que chama outro abismo, porque nós perdemos o discernimento. Nós nascemos na promessa, nós nascemos em espírito, mas temos de todo dia, e um dia que você vacilar. Depois que Sansão passou a noite com a prostituta, ele começou a brincar. Sabe aquele lance? Ah, Deus é misericordioso. Ah, Deus viu que eu pequei e não fez nada, então agora eu estou no comando. Começa a estar no domínio do pecado. Irmãos, isso é terrível.
começa a viver situações que Deus não pune na hora e começa a justificar-se, começa a brincar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo e tem algo assim na tua vida, volte ao primeiro amor hoje. Suplique a Deus, você não vai conseguir sozinho. Suplique a Deus que te liberte. Me ouça, suplique a Deus que te tire desse mal, para você voltar a ser conduzido pelo Espírito. E aí Sansão brinca, não é? Dalila chega para Sansão: Sansão, onde é que está a sua força? Nem ele sabia onde estava a força dele. A minha força está em você me amarrar com cordas de couro. Vai lá, Dalila, amarra Sansão com cordas de couro. Ele rebenta a corda de couro. Sansão, onde está a tua força? Ah, minha força está em me amarrar com cordas novas. Vai lá, Dalila, e amarra Sansão com cordas novas. Sansão arrebenta as cordas. Agora Sansão começa a brincar. Sansão acha que pode ser crente, vir na igreja, tomar ceia, fazer a obra de Deus, porque ele está no controle. Isso é terrível. Eu digo para vocês de todo o meu coração: não vivam isso. Isso pode trazer consequências muito drásticas. Sansão, qual que é o teu segredo? Ah, o meu segredo é amarrar as minhas tranças com um pino de tear. Vocês não vão saber o que é isso. E eu também não sei explicar. Tinha que só mostrar a fotografia aqui. Só os antigos sabem o que é um pino de tear. Sansão vai lá e quebra tudo. No versículo de número 17. E ele acabou contando tudo o que tinha em seu coração. Não era o segredo dele isso. Em nenhum momento aqui o texto diz que o cabelo era o segredo. Se você um dia acreditou nisso, desfaça isso. Nunca foi o cabelo o segredo. O cabelo era um dos elementos do nazireado. Se você ler lá na chamada dele, ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em cadáver, ele era consagrado a Deus. Havia uma série de coisas do nazireu. Versículo de número 17. Ele acabou contando tudo que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor, desde antes de nascer. Se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. É verdade isso que ele falou? Não. Se cortasse o cabelo dele, não aconteceria nada com ele. Não tinha nada a ver com o cabelo. Tanto é, acompanhe comigo aqui, no versículo de número 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e... O que ele disse? Eu vou me levantar, vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre num instante. Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Onde é que está o segredo de Sansão? Está no seu relacionamento diário com Deus. Não estava nas suas tranças. Tanto é que ele sabia que não estava. Ele se levantou e disse: eu vou me levantar como das outras vezes e vou acabar com essa história. Ele sabia que não era nas tranças. Quando ele se levantou, ele não sabia o que tinha acontecido. Deus tinha se retirado dele. E aí Sansão descobriu: não era na trança que estava a sua força, não era em nada externo, estava no seu relacionamento com Deus. E eu te desafio, leia do capítulo 13 até aqui. Você não vai ver Sansão fazendo uma oração. O que ele ganhou de graça, ele não dava valor. Ele nem orava pedindo. Já era como se fosse dele. E eu quero deixar aqui para você um segredo. Ore pedindo o que já é teu. Entregue tudo que você tem para conquistar o que já é teu.
Sabe por quê? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra num campo uma pérola de grande valor. Mas para encontrar essa pérola, para que essa pérola seja dele, ele vende tudo o que tem para adquirir o que já é dele. Você nunca pode se acomodar e acreditar que você já tem alguma coisa, porque você nasceu crente, porque você teve uma experiência no seu nascimento. Todo dia você precisa conquistar como se você nunca tivesse. Todo dia você precisa se levantar e falar: estou perdido. Todo dia você precisa bater o teu joelho no chão e falar ao teu coração: eu estou perdido, eu não sou nada, não tenho nada. Preciso hoje que Deus faça de novo como Ele fez no dia em que eu nasci na minha vida espiritual. Viva todo dia como se você acordasse perdido e totalmente dependente do agir do Espírito Santo de Deus. E por último, para nós dobrarmos os joelhos e orarmos, o que acontece? Sansão agora faz a primeira oração. A primeira oração de Sansão. Por quê? Porque o cabelo dele tinha crescido. Acompanhe comigo aí. O escritor aqui, ele é muito sagaz. Ele joga para a gente o texto de uma maneira muito sutil, que é para fazer os inconstantes acreditarem que tem alguma coisa a ver com o cabelo, mas não tem nada a ver com o cabelo. Ele diz aqui que o cabelo de Sansão estava crescendo de novo. Acompanhe comigo aí, no versículo de número... Vamos lá. Quem achar aí, leia. 22. Não demorou muito, e o cabelo dele começou a crescer de novo. Mas quer uma prova que não era o cabelo? Vamos lá agora para o versículo de número 30. Ou melhor, 28. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim, e que só mais desta vez que me dê força, para que eu possa me vingar dos filisteus. Em nenhum momento anterior Sansão orou. Agora Sansão orou e reconheceu: tudo que aconteceu na minha vida foi Deus que me deu, e eu vou pedir de novo para Ele, e Ele vai me dar de novo. E Deus ouviu a oração de Sansão e trouxe de volta a força de Sansão. Mas para isso Sansão teve de fazer força. Das outras vezes vinha sem ele fazer força, agora ele teve de fazer força. O que você perdeu, faça força hoje. O que você perdeu, o que você quer ver Deus agir. Ah, pastor, eu nunca tive essa força de Sansão. Então que bom, você está aqui hoje para viver o teu primeiro amor da primeira vez. Não aceite viver uma vida de mediocridade e peça a Deus que o Espírito dele te conduza e se apodere da tua vida hoje, amanhã, depois, e você vai ver que tudo está em Deus e que Ele é a tua força. Amém?